Fire! Elric, de Melniboné, Elric, o Lobo Branco, Elric, o último imperador. Hoje voltamos para falar mais um pouco de Elric, a criação máxima de Michael Moorcock. No primeiro programa, se você pode checar aí no feed, ou um programa atrás, demos uma contextualizada na criação, na reverberação e nas primeiras camadas de interpretação de Elric. Mas faltou algumas coisinhas, que hoje a gente vai repassar aqui no programa 2. Mas antes de continuar, por favor, compartilhe, comente. Se você quiser comprar a edição, eu vou deixar alguns links aqui na postagem deste podcast para você adquirir tudo que é falado aqui neste podcast. Pois bem, aprisionado por 10.000 anos, banido da minha própria terra natal. E agora você ousa entrar no meu reino. Você não está preparado. no programa passado foi falado muito, de Elric. Mas eu acho que faltou dizer um pouco também sobre a inovação de Michael Moorcock para o multiverso. Se você acha que multiverso é coisa de DC, Marvel, ai meu Deus do céu, por favor, largue deste veneno. Não, brincadeira, é muito legal. Mas não é uma criação do universo Marvel, não é uma criação do universo DC. Muita gente fazia isso antes. Acho que talvez um dos mais prepotentes universos criados foi o de Michael Moorcock, que a gente chama de O Campeão Eterno. Multiversos já existiam até um pouco antes. Por exemplo, Robert E. Howard fez um próprio multiverso. O dele estava mais calcado numa timeline coesa, porque o Ku era o imperador de Valícia, que os seus herdeiros fizeram a Ciméria, que nasceu o Conan. E o Conan era imperador de Aquilônia, que depois foi virando o território Picto, que teve o seu último rei, Bran Mak Morn. Então seguia tudo uma linhagem ali nesse multiverso de Robert Howard. Se você quiser falar que é uma linhagem, uma única linha temporal que se conecta, pode ser também. É que muita gente fala que é multiverso do Howard porque eram principalmente os dois primeiros, universos fantásticos, universos criados por Robert E. Howard. Mas esse aí é super discutido e eu não quero entrar nesses meandros agora. Porque o papo aqui é o campeão eterno Elric, o campeão eterno Hawkmoon, o campeão eterno Corum. Todos eles personagens principais criados por Michael Moorcock e, aqui diferente de Conan, realmente cada um no seu universo. No primeiro programa até eu falei um pouco de Hawkmoon, que também é um guerreiro. Se você quiser ver, ele é o cara que tem aquela joia preta na testa. E ele segue muito da crítica que o Michael Moorcock queria fazer sobre o Império Britânico. Tanto que lá é bem escrachado. O Hawkmoon tem que proteger a Espanha e a França lá contra o Império Inglaterranês. Alguma coisa assim. Alguma coisa que fica óbvia, que o inimigo é o Império Britânico, E também vai ser falado muito de Hawkmoon e Corum mais pra frente aqui no Gibify. Mas, por enquanto, eu queria falar que existem esses heróis em outros universos, também de Michael Moorcock, e às vezes eles se encontram. Talvez o primeiro encontro foi nas páginas de Elric de Melniboné. Se você está acompanhando apenas as edições da francesa Glénat ou as nacionalizadas pela editora Mythos na Gold Edition, você não vai ter noção do que eu tô falando agora. Você só vai ter noção se você estiver acompanhando os quadrinhos da Titan Comics ou os livros do Pipoca e Nanquim. Que sim, vamos pôr aqui entre aspas, tá gente? Já vou falar de cronologia de publicação. Mas entre aspas, terceiro livro, há o arco Navegantes dos Mares do Destino. Que é realmente o Elric, ele parte numa viagem, ele é meio que
naufragado e ele acaba num barco. Nesse barco tem um capitão meio supimpa e lá tem outros guerreiros. Um é o Corum, um é o Rockmoon. Tem um cara até que fala pra ele, nossa, a gente já se conheceu. E o Elric fala assim, cara, nunca te vi na minha vida. Aí ele fala assim, ah, cara, você é o Elric do passado. Ou seja, esses campeões eternos, eles são todos os personagens principais de Malcolm Moorcock, mas que representam este único ser, esta constante, esse cara que vive ao mesmo tempo em todos os universos. Ele é a personificação do equilíbrio, né? Mais pra frente a gente pode até falar um pouco mais da mitologia, né? De senhores do caos e senhores da ordem, né? Essas forças antagônicas no mundo de Elric, no mundo de Corum, no mundo de Rockmoon, né? E o campeão eterno representa essa balança, ele representa este equilíbrio e tem um para cada universo. E de vez em quando ocorre esses crossovers. Então sim, multiverso já estava sendo escrito lá nos anos 60 por Malcolm Moorcock. Se você achou que era exclusivo dos seus heróis de sunga em cima da calça, achou errado, cara. Na literatura, na arte mãe, já estava sendo amplamente utilizado, tá? Vou aproveitar esse gancho, né, para falar então de uma das primeiras adaptações, que seria a adaptação da gigantesca editora francesa Glénat. Aqui no Brasil, ela é publicada pela editora Mythos no seu Golden Edition, então é uma edição gigantesca com aquele formato europeu, um papel de grandíssima gramatura, muito lindo. Antigamente saiu em dois volumes, né? Elric, o Trono Rubi, e depois Elric, o Lobo Branco. Como se passou muito tempo, a Mythos também publicou o Integral. O Integral é uma publicação que reúne esses dois volumes, o Trono Rubi e o Lobo Branco. Então, se você está assim na dúvida se você pega o volume 3, sim, pega ele depois do Integral, porque o Integral nada mais é do que 1 mais 2. Então você continua a história a partir do volume 3. Também, alguma coisa que pode confundir é que cada volume ele reúne dois tomos originais da Glénat. Então, o Trono Rubi ele vai pegar os tomos 1 e 2 e o Lobo Branco vai reunir os tomos 3 e 4 e o volume 3, os volumes 5 e 6 originais da Glénat. Super fácil, gente. Tô cansado de explicar isso pra todo mundo. Puta merda. Vamos pesquisar um pouco ou ouça o Jubify, caralho. É muito simples. 2 tomos por volume da Mythos e segue a vida. Menos do Integral, que são 4 volumes. Meu Deus. Próxima pessoa que me perguntar, eu só vou pôr o link deste podcast. Nunca mais quero repetir essa explicação. Mas enfim, Elric da Glénat, ele tem o caráter, né, de ser aquela publicação franco-belga. Então, quando isso aqui chegou no Brasil, você pode pesquisar aí. É muito daqueles superlativos. Ah, o desenho é realmente estupendo. Ai, 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 as cores são fantásticas. Muito se deve também, né, pelo arcabouço dos nossos youtubers aí, né, de não conseguir buscar palavras o suficiente para descrever, porque realmente é muito lindo, é muito maravilhoso, é totalmente diferente de uma publicação normal aí da Marvel e da DC, né, que deixa muito, mas muito no chinelo. Então sim, cabe muito esses superlativos, ai ai ai, que uma arte realmente boa, blá blá blá. Isso é, se você quiser saber um pouco mais sobre isso também, eu discuti exatamente sobre esse tema com os caras do Formiga Elétrica e no Gibi Talk número 12. Então procura aí no feed, foi bem bacana essa crítica feita aos gibis franco-belgas. E então, o Elric da Glénat não deixa de ser um dos exemplares mais magníficos que a gente tem aqui de franco-belgas. Essa publicação ela foi um pouco errática, né? A galera chiava demais, porque o argumentista principal, o cara que adapta os textos de Michael Moorcock, é o Julian Blondell. Esse cara é muito bom, o problema é que ele brigou com todos os artistas que apareceram nessa publicação, o que a atrasou gigantescamente. A galera nem sabia se ia ter mais, eu ficava assim, calma gente, na Glénat também, na França vai demorar muito. Mas chegou, né? Chegou aí o volume 3 depois de anos. E assim, anos para uma publicação franco-belga é relativamente normal. Brasileiro que não tá acostumado com essa demora e às vezes fica xingando a editora Mythos que não tem culpa nenhuma na parada. Mas enfim, essa edição é a minha edição favorita. Essa edição é a edição que eu conheci Elric pela primeira vez. Essa edição da Glénat
Eu posso até falar que talvez ela seja a mais fácil de você entrar no universo de Michael Moorcock, porque além de ter esse desenho que te vislumbra, ela é altamente adaptativa tanto para os arcos de sonho e tanto para os arcos do Campeão Eterno. O que eu quero dizer com isso? Nas histórias principais de Elric tem muita coisa que tem a ver com sonhos, tem a ver com o Elric invadindo o mundo dos sonhos, tem muito poder subjetivo, tipo monstros Lovecraftianos, por exemplo. Você não sabe se a forma que ele está tomando é a forma verdadeira ou uma forma que ele quer agradar a pessoa. Então tem muito disso nas páginas de Elric de Michael Moorcock. E aqui a versão da Glennar ela vem a meio que fechar um ponto, um objetivo. Eu quero fazer essa aventurona cheia das coisas escabrosas, né? Super Dark Fantasy, até atenua o Dark Fantasy e bola pra frente. Por exemplo, também os arcos do Campeão Eterno, eles são extremamente cortados. Na concepção original, o Elric ele só ia pegar o primeiro ciclo, que é um dos mais famosos, né? Que é o Elric largando o trono e que é o Elric voltando para arrebentar com o seu reino de Melniboné. Esse representa assim o primeiro ciclo de aventuras do Elric, tanto que o Pipoca Nankin publica os 4 livros iniciais que formam esse primeiro ciclo, do Elric largando o trono até ele voltar e arrebentar com seu reino de Melniboné. Diferente do livro, né? Não tem o encontro com os campeões eternos. No livro é o 3º capítulo, Os Navegantes do Mar do Destino. Simples, fácil e de boa, né, pessoal? Pelo amor de Deus. É simplesmente isso a diferença básica. O problema é que a própria Glennar reviu esses planos. A publicação deu muito certo. O próprio Michael Moorcock elogiou muito o trabalho de Julian Blondell com seus desenhistas. Teve até uma entrevista que ele falou: cara, essa é a melhor adaptação que já fizeram na vida da minha obra, né? Sendo que os caras lá na Inglaterra estavam adaptando ainda naquela hora, né? A Titan. Então é muito, assim, diferente. Só que você tem que ter a noção que esse franco-belga, ele muda muita coisa para chegar nesse objetivo. Muda muita coisa dos conceitos originais para chegar nessa aventurona que ele apresenta nesses Gold Edition da Mythos, tá? E eu tava falando também, né, que mudou um pouco. Por exemplo, a Mythos acabou de publicar o Rock Moon, né, 2 volumes de Rock Moon. Porque a própria editora francesa tá tentando agora voltar atrás. A própria editora francesa agora está tentando ver como é que ela consegue encaixar os arcos do Campeão Eterno nessa aventura francesa. Porque foi um estrondoso sucesso. Até o Rock Moon já chegou no 4º volume na França, né? Foram publicados em 2 aqui na Mythos. Então, nada mais óbvio que a editora fala assim: Julian Blondell, porra, refaz aí, dá um jeito que a gente vai ganhar muito dinheiro. E eles estão ganhando mesmo. E também, né, eu acho que é bom falar da principal adaptação. Se você, presta atenção agora, esse é o melhor para pegar o mentiroso. Muita gente fica falando que lê os livros de Elric, mas nunca leu. Ele leu algum gibi. Ele pega algum scan da Titan ou ele comprou o gibi do Elric da Mythos e fala que leu o livro. Pega assim na mentira. Como é que é a relação da espada com o Elric? No gibi, a espada, ela meio que fala com o Elric. E ao longo do quadrinho, essa relação vira até uma relação de amantes ou até uma relação de passivo-agressivo da espada com o Elric. Ela sussurra em palavras. O Elric realmente ouve as palavras da espada. No livro, a parada é implícita. É como se ela falasse na mente de Elric. É como se Elric sentisse os desígnios da espada, tá? Então essa é talvez a principal e primordial diferença entre o gibi da Glennar e o gibi e o livro original, né? Que isso muda muito a dinâmica. Por exemplo, às vezes o Elric mata uma pessoa e a espada está na mão dele. Ou seja, a espada sussurrou em sua mente para ele fazer aquilo dele. Quando ele termina, ele fala: meu, não devia ter feito isso. Aqui, às vezes, a espada toma sozinha o poder, né? Ela vai lá e pula da mão do Elric direto na goela do cara. E o Elric, ele não fala assim: não queria fazer isso. Ele fala: Stormbringer, não faça isso. Então tem essa dinâmica super diferente. O que pode incomodar, né, os puristas do livro. E também pode soar um pouco tão distante da intenção original do autor. Porque o tema principal de Elric é a sua corrupção, né? O poder que o corrompe, né? Elric é um mago, um
feiticeiro fraco, ele não consegue se erguer sozinho sem a ajuda de uma poção mágica. Mas ao longo que ele pega a Stormbringer pra ele começa a sugar almas de pessoas que ele mata e às vezes pessoas inocentes, o que dá a força necessária para ele levantar, para fazer as suas tarefas diárias, né? Então, ao mesmo tempo que Elric não quer matar, ele precisa matar para conseguir ficar forte. Em alguns momentos do livro é falado que é uma espada vampírica, né? Porque ela realmente está sugando a alma das pessoas para dar essa força para Elric. Então, quando você tira, às vezes, a espada da mão do Elric, ou ela não sussurra mentalmente, ela sim fala, né? Então, o troço dela não é inspirar o Elric a fazer coisas malvadas. Às vezes ela manda, o que é diferente da intenção do autor, né? Ele sempre quer falar de corrupção. Aqui talvez está num controle exacerbado, vamos falar assim, a ditadura da espada sobre Elric, né? Então, sim, tem tudo isso para ser discutido na adaptação da Glennar para o livro. Se você a considera melhor ou pior, eu deixo a cargo de você, e também você vai saber a minha opinião quando a gente começar a revisar os arcos, porque muito provavelmente eu vou ter que comentar dessas diferenças. E lembrando, esse é um panorama geral aí para quem não lê, né? Eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês não leem, mas estão ouvindo o Gibifário, então esse programa é para você. Gibifário pensa em todo mundo. Enfim. E, gente, tem uma outra publicação que aqui no Brasil a gente viu bem pouco, que é a publicação da Titan Comics, uma editora britânica que ela detém os direitos de publicação em inglês de Elric. Isso quer dizer, ela pode publicar tanto nos Estados Unidos e na Inglaterra todos os gibis publicados originalmente em inglês de Elric. Por isso que a Glennar consegue fazer de boa o gibi dela, porque originalmente são adaptações em francês. É muito parecido com os direitos de Conan, né? Muita gente compra os direitos de publicação dos Conans em inglês. Existe uma parada semelhante para Elric, tá? Mas Elric não está em domínio público ainda, Conan tá, então fica muito mais complicado. Pois bem, essa adaptação primeira foi feita lá na Marvel, gente. Adivinha por quem? Adivinha por quem? Roy Thomas. Sim, o mesmo cara que adaptou o Conan para Marvel, ele começou com as adaptações de Elric também. Um pouco mais para frente, mas também começou. Acho que também vale se dizer que a primeira aparição do Elric na Marvel foi num cross com o Conan. Ele aparece lá e enfrenta o Conan, eles têm uma batalha, é fofinho, né? Mas enfim, não me diz muita coisa. Mas a adaptação do Elric para a Titan, compilada pela Titan hoje em dia, ela tem tudo o que o Elric passou. Principalmente algumas coisas que estão no livro, principalmente coisas que não estão na Glennar. Por exemplo, o arco dos Campeões Eternos. Essa adaptação da Titan, ela vai adaptar tanto essa parte dos Campeões Eternos, como a fidelidade dela com os livros é muito maior. Por exemplo, se você tem Adamitos aí, saiba que talvez o volume 2, o Lobo Branco, quase tudo ali é bem mexido mesmo. Tanto o primeiro arco, como o terceiro, como o quarto ali, é tudo bem mexido, assim, bem assim, adaptado, altamente adaptado, tá? Já o Roy Thomas, ele é fiel à risca, tanto que lembra que eu falei que o Elric tem um capacete ornado em formato de dragão? Na Glennar não tem esse capacete. E na Marvel, do Roy Thomas, esse capacete estava lá, né? Então aparece o Albino mirradinho com o capacete de dragão toda hora. Então já é um ótimo indício, né, de fidelidade de adaptação. Tanto que a história da espada, né, é adaptada igual, né? Você nunca ouve a espada falando com o Elric. Você só vai ouvir o Elric falando, porra, a espada me forçou, bababá. Já que eu dei uma dramaturgia, dei uma dramatizada aqui, vale se dizer também que o Roy Thomas utiliza dessa linguagem dramaturga que o Moorcock usava ali pro livro. Porque tem todo esse pomposo, sim, de shakespeariano. Ai, minha Melibone não saciará sua fome de destruição, né? Esse texto vai tudo pro Roy Thomas. Na Glennar
eles adaptam tudo para uma linguagem muito mais fácil de se ler, tá? Aqui no Brasil, a gente ainda não viu essa coleção. A editora Globo, lá nos anos 90, publicou alguns dos arcos iniciais. A Pipoca Nanquim, ela decidiu publicar Elric Stormbringer, que é o último livro da saga. Se você for ver algum... Eu tenho que comentar isso, tá, gente? Mas em alguns vídeos é comentado que esse foi o primeiro livro do Elric. Então é por isso que o Pipoca Nanquim ia começar também pelo primeiro livro do Elric. Gente, por favor, tenham um pouco de atenção agora. Elric Stormbringer não foi o primeiro livro de Elric, tá? Se você falar que é o primeiro romance de Elric, aí tudo bem, aí vai, né? Mas isso é meio que manipular as palavras para o leitor desatento não pegar as nuances disso. O primeiro conto que o Elric aparece é o Dreaming City, né? A cidade que sonha. E foi um conto publicado no meio de uma revista de fantasia. Depois, o Elric foi fazendo sucesso e os contos meio que foram tentando sendo agregados em formato de romance, né? Então, às vezes, era um livro com 3 contos. Depois, Elric ganhou mais um pouco de sucesso e daí, realmente, o Michael Moorcock falou assim, então eu vou fazer o primeiro romance, que alguns interpretam como primeiro livro. E daí sim, aí foi o Elric Stormbringer. Mas esse primeiro romance é o fim da saga, é como tudo termina. Então, eu até na época cheguei a mandar um comentário pro Pipoca falando, pô, por que vocês estão publicando o último? Aí eles respondem, né, da maior... Não sei, né, o que eles tinham na cabeça, mas eles falaram, não, mas esse é o primeiro. Não sei se foi desaviso, não sei, né, mas enfim, é um livro que foi publicado separadamente da coleção também. Então, espero que tenha sido desatenção. Porque essa coleção, ela deve ser começada no início, né, do tempo cronológico, que é o Elric de Melniboné, que é onde começa a coleção da Glennar, fica mais fácil para todo mundo entender. E a Titan também já tinha, desde o começo dos anos 2000, organizado essa coleção de maneira a ficar bem melhor entendível, né, pro leitor que está começando. Não faz muito sentido você começar do Elric de Stormbringer, tá, gente? Mas enfim, essa coleção então já tem um exemplar aí. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Pipoca também vai publicar outro pedaço dessa coleção, que é o Elric, o Campeão Eterno, que reúne 2 histórias ali, uma do Cartwell e outra do Philippe Druillet, que é o Elric Necromante, tá? Ou alguns chamam de Elric Retorno para Melniboné. Também podem ser ler separados, mas, por exemplo, no primeiro conto do Cartwell, né, você lê de novo Elric Stormbringer. Então é uma outra adaptação do primeiro gibi que o próprio Pipoca Nanquim publicou, tá? Acho que não é muita gente que está sabendo dessa primeira parte ali, mas fiquem atentos que vai ter a história em repeteco de novo. Na segunda parte, aí sim, seria uma história muito, assim, que eu adoro. É tipo um artbook. O Philippe Druillet, ele montou quase como se fosse um portfólio para ele, né? Ele estava recém começando ali com a Metal Hurlant. E ele queria mostrar os seus trabalhos. Um desses é uma adaptação que ele fez, imaginando o Elric voltando para Melniboné, que ele chamou de Elric o Necromante. Essa parte, gente, é meio que difusa, porque teve algumas brigas envolvendo o Michael Moorcock, né? Porque o Philippe Druillet, ele começou a levar esse portfólio para ele em todo lugar, e às vezes esse portfólio era exposto em exposições, era às vezes comercializado. Eu não me pergunte como ele era comercializado, mas ele foi. Então o Michael Moorcock teve uma hora que pegou esse material, esse portfólio, e publicou na Inglaterra também. Aí o Philippe Druillet meio que foi lá e tentou processar o Michael Moorcock por usar o trabalho dele. Aí o Michael Moorcock meio que fala assim, mas cara, isso aí é o meu, é a minha ideia. O que você tá falando? Só tô publicando a minha ideia, né? Que algum cara aí na França desenhou. Algum cara, né? Mas depois de muita conversa, os ânimos foram apaziguados, tanto que eles concordaram com essa publicação, né? A Titan, então, junta a primeira adaptação ever de Elric para os quadrinhos do Cartwell, que é uma adaptação do último romance cronológico de Elric, né? O Elric Stormbringer, e junto com essa história do Elric Necromante, ou Elric Retorno para Melniboné, que seria um what if, quase como se uma história que nunca tivesse acontecido, mas pudesse ter acontecido, ou em um universo paralelo. Mas se vale principalmente, né, da participação da lenda de Philippe Druillet para a confecção do universo de Elric. Essa publicação fica tão importante, mas tão assim retumbante, que os franceses agora, se você comprou o volume 3
do Elric francês, né, ele se chama Elric, o Necromante, justamente para homenagear esse portfólio do Drulet. O Michael Moorcock nunca escreveu um livro chamado Elric, o Necromante, apenas o Drulet. Então, de uma forma a tentar homenagear o legado de Drulet, né, França para os franceses, por assim dizer, o Julien Blondel, ele intitula algumas das suas histórias adaptando histórias canônicas do Elric, mas dando o nome que o Philippe Drulet tinha confeccionado anos atrás, tá, minha gente? Mas é isso que eu tinha pra falar, né, das adaptações de Elric para os quadrinhos. Como vocês sabem, né, eu também tô lendo atualmente os livros de Elric, né? Então eu estou lendo. Se não sair novo episódio é porque eu ainda tô lendo, né? Eu preciso ler pelo menos o material original para comentar as histórias publicadas pela Mitos. Mas isso vocês vão sabendo ao longo do decorrer dos episódios. Falou mesmo. Você não está preparado!